Fabricado nos Estados Unidos de 1966 até 1996, o Ford Bronco chegou em nova geração em 2021, numa nova plataforma, num novo estilo, mas agregando ainda o visual dele retrô. Mas por R$273 mil, será que vale a pena comprar ele ou algum concorrente? Acompanhe a avaliação comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação ao carro, pode deixar nos comentários que eu te respondo, e caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, caso você esteja pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita no Instacarro para certeza de melhor negócio. E bora para a avaliação. O Bronco ele é um típico caso de veículo que aproveita o visual de um modelo histórico e torna ele mais moderno e de uma aparência que seja bastante agradável para os dias de hoje. Então, primeiramente falando do visual dele, a gente começa aqui pela grade dele, que a gente tem o nome aqui por extenso, e esse elemento aqui do farol, que liga no DRL no farol Full LED. Esse visual, quando você olha o Bronco do final da década de 60 e começo da década de 70, é exatamente esse visual da grade inteiriça interligando com os faróis. Nesse caso aqui a gente tem um carro com faróis Full LED adaptativos, com farol alto automático, sistema bem legal. Você pode ver que o ângulo de entrada dele aqui é muito bom, então quando você usar o carro, seja para passar em valeta, seja para poder passar em estrada de terra, enfrentar as maiores condições de uso, tanto urbano quanto no fora de estrada, dificilmente você vai raspar esse para-choque. Quando você vem para a lateral, a gente tem rodas de 17 polegadas com acabamento em cinza escuro. O Bronco é um carro bem grande, são 4,3 metros de comprimento, 1,88 de largura por 1,81 de altura, no mesmo visual quadradão do modelo antigo. A gente tem aqui não por uma característica de falta de qualidade de acabamento, mas por ser um carro mais parrudo e porque você vai usar para todas as situações. Então a gente vê aqui que ele não tem a cor aqui na capa do retrovisor, ele é seco. Aqui a gente tem, no caso, a maçaneta, ela já é pintada e ela tem um sistema de abertura inteligente. Com a chave no bolso, quando você passa a mão aqui, ele trava as portas, e quando você passa a mão para abrir, ele também abre. Então você não precisa tirar a chave do bolso para poder abrir esse carro. Quando a gente vem aqui para trás, tem outros detalhes bem interessantes desse carro. Começando aqui pela lanterna. Essa lanterna em LED tem o mesmo visual também do modelo histórico. E você pode ver que a traseira aqui é reta, também que é uma característica do Bronco, no início de vida dele nos anos 60. A gente aqui na traseira também tem o nome aqui por extenso, Bronco da versão Sport. E o único local onde a gente vê o logo da Ford é aqui na traseira. Aqui também são dois pontos interessantes. Primeiro, que você pode ter abertura aqui somente do vidro para ter acesso a uma parte mais fácil aqui da bagagem, sem ter que abrir o porta-malas inteiro, ou você pode abrir por aqui. São 482 litros de volume, é um volume muito bom para o que você precisar utilizar aqui no porta-malas, e ele tem alguns detalhes interessantes, como aqui a gente tem um abridor de garrafas. A gente tem lanternas aqui, ó, direcionais. Fazendo acionamento aqui por dentro, eu posso iluminar na posição que eu desejar. Então, digamos que eu esteja fazendo um piquenique, num parque, alguma coisa, eu posso direcionar para onde eu quero que essa iluminação venha. Eu tenho a iluminação aqui e tenho a iluminação aqui. São dois pontos em que eu posso direcionar aonde que eu quero que esse sistema ilumine. Um outro ponto interessante desse porta-malas é essa divisória aqui, ó. Eu posso utilizar ela como uma divisória de nichos. Então, por exemplo, eu posso separar aqui o porta-malas em duas áreas para separar a bagagem. Eu posso colocar algumas coisas aqui, outras coisas aqui, ou posso fazer ele em andares. Deixando aqui ele em andares fica ideal para quando a gente usa a abertura aqui somente pelo vidro. Então eu posso colocar cargas aqui de até 13 quilos, então nada de carregar coisa muito pesada aqui em cima. Ele tem essa capacidade, mas não é só isso, ele tem outra função também, que é a função de ser uma mesinha. Então quando eu baixo esses pezinhos aqui, posso usar o para-choque aqui como uma base e utilizar essa região aqui para até aproveitar um piquenique, fazer o que você precisar e carregar as coisas aqui em cima. É bem legal, é bem útil, e o que é importante
é que esse nicho aqui, independente da forma como ele está posicionado, ele tem travas aqui para não deixar que fique fazendo barulho. Então não é uma peça que quando você está dirigindo você vai ouvir ela chacoalhando, balançando. Não, é uma peça bem legal que te ajuda na organização aqui do porta-malas e não te atrapalha nada no conforto acústico. Se por fora o Bronco ele tem todo o visual focado no modelo histórico, por dentro ele é um carro extremamente moderno nas características dele e também no acabamento. Então, começando aqui pela porta, o acabamento aqui é de muito boa qualidade. Então, olhando aqui, parece que esse material é plástico, mas na verdade ele é um material macio ao toque, é um material bastante agradável. Aqui a gente tem outras texturas em plástico, então um plástico aqui mais rugoso, um plástico mais liso, mas de muito boa qualidade também. A gente não tem rebarbas, a gente não vê rebarbas aparentes, ele vê que é um material muito bem encaixado. Muita gente vai olhar aqui e vai achar que falta um cromado, alguma coisa na qualidade do acabamento da maçaneta, mas como sendo um carro robusto, um carro que você, a maioria das vezes, vai colocar no fora de estrada, vai sujar, desse jeito talvez seja a maneira mais eficiente de ter o carro aqui, para ser mais fácil de limpar. Junto aqui da maçaneta, a gente tem o botão de travamento e destravamento das portas, mais aqui abaixo, na região de apoio dos braços, a gente tem o revestimento aqui em couro, na mesma qualidade dos bancos, couro costurado. Aqui a gente tem, na região dos botões, plástico, também numa textura diferente. E a gente tem na parte superior aqui o botão para rebatimento dos retrovisores. O botão aqui para travamento dos vidros, com comando somente pelo motorista. Aqui o botão para você fazer a regulagem dos retrovisores elétricos. Aqui você direciona ele. E os botões dos vidros elétricos às 4 portas, todos eles com função automática. Então deu um toque, ele desce, deu um toque aqui, ele vai subir. Aqui do lado esquerdo do painel, a gente tem o botão para destravamento da tampa do porta-malas, o botão para ligar ou desligar aqui os faróis, lembrando que ele tem uma função automática, e o botão para aumentar ou diminuir o brilho do painel de instrumentos. Então a gente tem todas essas funções nesse conjunto aqui. Aqui na alavanca de seta, a gente tem bem discreto aqui o botão para acionar e desacionar o sistema de permanência em faixa. Bem discreto, não fica em nenhuma outra posição, o único momento de acionamento dele é aqui. E na parte da frente do volante aqui, a gente tem na parte superior os botões dos comandos para acionamento do piloto automático adaptativo. Então aqui você faz a regulagem de distância do veículo à frente. Aqui você aciona e desaciona o sistema, aqui você aciona a função de contorno de curvas e aqui você vai selecionar a velocidade, aumentando, diminuindo e desligando o sistema. E um pouco mais abaixo aqui a gente tem os botões de volume, para aumentar e diminuir volume e para mutar o volume do sistema de som. Do lado de cá a gente tem os botões na parte superior do comando do painel de instrumentos. Então aqui eu aciono o menu. No menu eu posso acessar as configurações do veículo, posso também mexer nas configurações de tela, então posso mudar, por exemplo, o velocímetro para milhas, e posso aqui mudar as funções do painel. Posso deixar uma tela que ele chama de tela calma, que é uma tela sem nenhuma informação a mais do que o velocímetro. Tem a outra aqui com consumo médio, tem aqui o consumo total, tempo de viagem. Aqui eu mostro as informações de calibração de pneus. Aqui eu vou mostrar o sistema de 4x4, quando que está utilizando tração na frente, atrás, quantos por cento. Aqui o inclinômetro, tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui mostrando as informações de áudio, que no caso agora está desligado. Então tem bastante função aqui nesse painel de instrumentos, que como você pode ver, ele tem os marcadores de RPM e de velocidade analógicos. E na área central a gente tem velocímetro digital. E na parte inferior as informações de temperatura do motor e também de nível do combustível do tanque. Aqui a central multimídia, ela tem conexões com celulares Android Auto e Apple CarPlay, mas somente com sistema por fio. Então, se eu precisar fazer o espelhamento do meu celular, preciso conectar aqui ele com uma das tomadas USB aqui na região inferior. Um ponto positivo aqui é que ele vem com o sistema de navegador de GPS nativo e o carro ele tem também o carregador de celular por indução. Então, se for por conta de GPS, eu não preciso me preocupar em fazer essa conexão, esse espelhamento, que tem tudo por aqui. Mas a parte boa da central multimídia é que ela é uma central rápida, ela tem informações, ela não costuma ter delay aqui nas informações, ela é rápida. Então eu posso baixar aplicativos aqui na tela, posso mexer nas configurações, tem bastante informações aqui, então é um sistema bem legal de utilizar.
Mas aqui na parte de baixo eu tenho os controles de volume, no formato que eu gosto mesmo de utilizar, que é por botão. Eu aumento e diminuo o volume aqui em botão, troco de estação de rádio por aqui também. Aqui eu tenho o botão para ativar e desacionar o sistema de start-stop, o botão aqui de acionamento da câmera. Um ponto negativo aqui é que a gente só tem câmera de ré nesse carro, a gente não tem um sistema de câmera dianteira e câmeras laterais para comprar um sistema 360. Então aqui é somente uma câmera traseira para ele. Na parte inferior a gente tem os comandos para trocar de estação, trocar de música, play, pause, então é como se fosse um radinho mesmo aqui. E aqui na parte de baixo a gente tem um botão para ligar e desligar o veículo na função do start-stop. Na parte inferior aqui a gente também tem um nicho onde a gente pode guardar a carteira, pode até colocar um outro celular. Aqui não tem função de carregamento por indução, seria só um porta-objetos mesmo. Aqui na parte inferior a gente tem os comandos do ar-condicionado dele, que tem um comando analógico, mas a temperatura você vê de maneira digital aqui na central multimídia. Então eu regulo a temperatura por aqui, de meio em meio grau, e o passageiro também tem essa possibilidade de regulagem, ó, meio em meio grau também. Então, tanto o motorista quanto o passageiro tem essa possibilidade de uma temperatura individualizada para ficar na temperatura mais confortável para cada um. Aqui embaixo a gente tem também o controlador de aquecimento dos bancos. Então, tanto o motorista quanto o passageiro tem a possibilidade de esquentar o banco aqui em até 3 níveis, e ele vai esquentar o banco aqui nessa região, do assento e da região lombar, para você se manter aquecido aqui sem precisar se preocupar com ar-condicionado. E por falar em banco, o motorista tem regulagem elétrica do banco, então posso aqui mexer, ó, na altura, na profundidade e na regulagem do encosto de maneira elétrica, só que o passageiro já não tem essa possibilidade. O passageiro aqui, a regulagem é manual, mas dá para ressaltar aqui a qualidade do banco, que é revestido em couro, com essa parte superior aqui em suede, com o logo característico do Bronco aqui na parte superior, que é o cavalinho dando coice. E também a gente não pode deixar de falar aqui do teto solar, que apesar de não ser um teto solar panorâmico, ele é grande, ele toma uma grande proporção aqui da área dianteira e ilumina bem aqui os passageiros da parte de trás. Aqui na traseira o espaço é bom, embora não tenha tanto comprimento aqui para a parte das pernas, tem aqui cerca de 3 centímetros com o banco posicionado na minha posição de dirigir. Eu tenho uma posição agradável, praticamente em cadeirinha, o comprimento do banco é bom, então eu fico com a posição aqui das pernas bem confortável, e o encosto de cabeça ele não atrapalha aqui na minha região das costas, não preciso subir ele para não ficar desconfortável. Então é uma posição boa. O problema aqui é a qualidade do acabamento, ó. Aqui é plástico. E se visualmente falando ele é igualzinho lá da frente, a qualidade do acabamento é diferente. Então aqui é plástico em toda a região de apoio, exceto aqui na região do apoio de braço, que é couro como lá na frente. Fora isso, qualidade. A gente tem aqui no banco alguns bolsos, então posso guardar celular aqui, guardar outros objetos. São características bem interessantes desse carro, que inclusive tem um porta-celular aqui na lateral de cada banco dianteiro. E por falar nisso, aqui nessa parte de baixo, embora não seja um ar-condicionado de 4 zonas, a gente tem saídas de ar-condicionado para os passageiros da traseira. A gente tem aqui embaixo 2 saídas USB, uma USB-C e uma USB comum para carregar celulares, e até uma tomada 110 volts. Se caso alguém tiver aqui atrás tiver que usar um notebook ou qualquer outro aparelho, consegue conectar ele aqui. E para falar como é que esse carro se comporta andando na cidade e na estrada, bora pro test drive. O Bronco Sport vem equipado com motor 2.0 EcoBoost de 240 cavalos e 38 kg de torque. Ele vem ainda com câmbio automático do tipo convencional, de 8 marchas e uma tração integral sob demanda. Na cidade, quando a gente entra em trechos assim que tem muita emenda de asfalto, que tem bastante irregularidade, o conjunto de suspensão dele mais calibrado para maciez faz com que a carroceria balance um pouco. Mas para os ocupantes em si você não tem uma sensação de desconforto nesse sentido. Ele balança, mas ele não passa isso para os bancos, é uma absorção bastante suave, acaba balançando muito por conta do porte do carro, porque é um carro de centro de gravidade alto. Mas o conforto aqui dentro é garantido. Falando em desempenho, quando você entra em trechos urbanos, esses 240 cavalos chegam a sobrar. Ele dá bastante a sensação de que você está andando num carro a diesel, principalmente por conta do torque dele, que é um torque muito próximo assim, de veículos dessa categoria. Mas talvez o maior problema dele seja a questão de consumo de combustível urbano. Pra você ter uma ideia, andando num trecho assim dentro da cidade, a gente fez mais ou menos 45, 50 quilômetros dentro da cidade,
E num trecho que variava entre um trânsito mais pesado e um trânsito mais leve, o consumo médio ficou na casa dos 6,7 km por litro com gasolina. Então, no uso urbano, embora ele tenha um tanque bem grande, te passe uma autonomia gigante, você vai precisar, na hora de abastecer, gastar um pouco mais de dinheiro, porque é pesado para o bolso. Mas desempenho, conforto, assim, não tenho o que dizer. O carro é bem legal e ele tem um sistema de piloto automático adaptativo que funciona também dentro da cidade e também na estrada. Então, um exemplo, vou acionar aqui, ó, programar a velocidade máxima dele de 50 km por hora. E ele vai acelerar e frear o carro de acordo com o carro da frente. Então, por exemplo, aqui, ó, o carro da frente está numa velocidade reduzida, estou com velocidade máxima de 50, ó, ele freou automático porque entrou um veículo na frente e vai dirigir de maneira autônoma. Ó. Tudo baseado de acordo com os veículos da frente. Ó, ele acelera e freia. E caso ele faça a leitura das faixas de rodagem, ele também contorna as curvas nesse movimento. Então é um carro que é bem inteligente, bem agradável de você dirigir. Na estrada, o Bronco ele é tão bom quanto numa estrada de terra, assim, para você pegar no off-road. O que é interessante é que com o desempenho desse motor, a combinação com o câmbio, ele torna um carro muito ágil. Então mesmo aqui no modo normal, em acelerações, ó, ele é muito rápido. E se eu vim aqui no modo de condução, mudar para o Sport, por exemplo, o carro vira um foguete. O grande problema para mim, para você andar em velocidades mais altas com esse carro, é a característica de construção dele mesmo. Ele é bem carro americano, com aquela suspensão bem mole, bem macia, e ele é um carro muito alto. Então quando você entra em uma rodovia que você vai pegar um trecho em que tenha curvas de alta velocidade, você acaba sofrendo porque o carro tomba demais. Ele tem aquela tendência da carroceria ficar rolando. Então se torna uma condução mais insegura. E fora isso, mesmo ele tendo uma tração integral sob demanda, um carro que está focado mais em controlar a tração para que você não cometa nenhuma besteira, por característica de tração, você sente em uma curva de alta velocidade que a traseira está empurrando demais a frente do carro. Então ele te passa a sensação de que o carro está saindo de frente. Então, assim, velocidade em estrada para esse carro aqui, o ideal é linha reta, com todo o conforto, sem dor de cabeça. Agora, para alta velocidade em curvas, é bom você dar uma reduzida, porque o risco de você perder o controle é grande. E por falar em perder o controle, esse carro aqui tem outro sistema que é legal, que é o sistema de piloto automático adaptativo. Então vou programar aqui, ó, a velocidade máxima dele, programar aqui a distância do carro à frente, e ele vai aqui, ó, acelerar e frear de acordo com o veículo à frente, ó. Tá programado aqui velocidade máxima, vou colocar aqui 90 por hora. Ele está se baseando pelo veículo à frente, você vai ver que tem pequenos movimentos aqui no volante para acertar ele dentro da faixa. Então isso é um ponto bastante positivo aqui do Bronco, porque esse sistema funciona muito bem. Ele lê corretamente aqui as faixas, ele faz as manobras corretas, e quando você tem um veículo à frente, caso algum veículo entre e reduz esse espaço, ele reduz a velocidade de maneira bem adequada. Então aqui, ó, por exemplo, está com velocidade de 90 por hora de máxima, mas como o carro da frente está em velocidade reduzida, ele está agora a 68, andando bem tranquilo. Agora eu vou reduzir um pouquinho o espaço aqui, ó, vou aumentar o espaço, vou colocar na distância mínima, ó, ele vai dar uma acelerada, vai contornar a curva aqui, tudo de maneira perfeita. É um sistema muito bom, talvez um dos melhores assim do mercado, para mim bem equiparável assim aos veículos da Volvo, que para mim são os melhores nesse quesito no mercado brasileiro. Pensando que o Bronco Sport custa R$273 mil, a gente tem alguns concorrentes diferentes no mercado para ele, mas ele é um carro totalmente diferente dos concorrentes, porque quando a gente chega nessa faixa de preço de SUVs, a gente pode ter, por exemplo, o Compass Diesel, com todos os acessórios ele chega na versão no mesmo preço aqui do Bronco Sport, só que ele é um carro completamente diferente de características. É um carro mais voltado para o uso urbano, enquanto o Bronco é um carro essencialmente voltado para você usar sim na cidade, com todo o conforto, mas ele é muito bom no fora de estrada. E um outro concorrente que é diferente dos dois é o Audi Q3. O Audi Q3 custa um pouco mais caro, na casa dos R$290 mil, e é um carro essencialmente urbano que você não vai usar ele no fora de estrada. Você pode até usar para uma coisa ou outra coisa simples, porque ele tem tração integral.
mas falando por gosto, por gosto de condução, por características, eu gostei bastante do Bronco. Talvez eu levaria ele para casa sim. Mas e você, por esse preço, R$273 mil, levaria o Bronco para casa ou algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!